Pare por um momento. Respire fundo e escute isso com atenção. E se eu te dissesse que o problema que parece impossível na sua vida hoje pode ser exatamente a montanha que Deus está prestes a mover? Muitas pessoas acreditam que os grandes milagres aconteceram apenas no passado, que abrir o mar, derrubar muralhas, curar doenças eram coisas de outro tempo. Mas existe uma verdade que poucas pessoas percebem. Deus ainda move montanhas. E às vezes, Ele faz isso justamente quando tudo parece perdido. Hoje você vai ouvir uma história que pode mudar completamente a forma como você enxerga as dificuldades da sua vida. Em uma pequena cidade vivia um homem simples. Ele não era famoso. Não tinha muito dinheiro. Mas tinha algo muito valioso. Ele tinha fé. Todos os dias ele acordava cedo, trabalhava duro e fazia o possível para cuidar da sua família. Sua vida era simples, mas era uma vida tranquila. Até que um dia, tudo começou a desmoronar. Primeiro ele perdeu o emprego. Aquilo foi um choque. Mas ele ainda acreditava que conseguiria outro trabalho rapidamente. Só que os dias passaram, as semanas passaram, e nenhuma porta se abria. As contas começaram a se acumular. A comida na mesa começou a faltar. A preocupação tomou conta da casa. E como se não bastasse, algo ainda mais difícil aconteceu. Sua esposa ficou doente. Agora não era apenas um problema financeiro. Era dor, medo, incerteza. Era como se uma montanha gigantesca tivesse surgido diante dele. Uma montanha impossível de escalar. Todas as noites, aquele homem orava. Ele se ajoelhava ao lado da cama e dizia: Deus, por favor, eu preciso da sua ajuda. Mas os dias continuavam difíceis. Nenhum milagre acontecia. Nenhuma solução aparecia. E pouco a pouco, a esperança começou a enfraquecer. Talvez você já tenha sentido isso também. Talvez você já tenha orado e sentido que Deus estava em silêncio. Talvez hoje exista uma montanha diante de você. Uma dívida que parece impossível de pagar. Uma doença, um problema familiar. Uma porta que continua fechada. Ou uma situação que parece simplesmente sem solução. Aquele homem começou a se perguntar algo que muitas pessoas já perguntaram: Deus, por que isso está acontecendo comigo certa noite? Depois de um dia particularmente difícil, ele se ajoelhou novamente para orar. Mas dessa vez, ele não tinha mais palavras bonitas. Ele não tinha mais força. Então ele fez uma oração simples, uma oração sincera. Ele disse: Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei quando isso vai mudar. Mas eu sei que o Senhor é maior do que essa montanha. E naquela noite, algo mudou dentro do coração dele. O problema ainda estava lá. A doença ainda estava lá. As contas ainda estavam lá. Mas a fé voltou. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Um homem bateu à porta da casa dele. Era um amigo antigo, alguém que ele não via há muitos anos. Eles se sentaram para conversar. Durante horas lembraram do passado, da vida, dos sonhos. Até que aquele amigo perguntou: Mas me conta, como estão as coisas? E então, pela primeira vez, ele contou tudo. O desemprego, as dificuldades, a doença da esposa. Quando ele terminou de falar, o amigo ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse algo que aquele homem jamais esqueceria. Ele disse: Eu estou começando um novo negócio. E precisava exatamente de alguém com a sua experiência. Naquele momento, parecia apenas uma coincidência. Mas alguns dias depois, outra coisa aconteceu. Um médico da cidade ficou sabendo da situação da esposa dele e decidiu oferecer tratamento gratuito. Pouco tempo depois, a saúde dela começou a melhorar. O trabalho começou a dar certo. E aquela família que parecia destruída começou a se levantar novamente. Mas existe algo muito poderoso nessa história. A montanha não começou a se mover quando o emprego apareceu. Ela não começou a se mover quando o médico ajudou. Ela começou a se mover naquela noite, quando aquele homem decidiu confiar em Deus mesmo sem ver saída. Porque muitas vezes, Deus permite que enfrentemos montanhas, não para nos destruir,
mas para nos mostrar que Ele é maior do que qualquer problema. A promessa da Bíblia diz algo muito poderoso em Mateus 17:20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Perceba algo impressionante aqui. Jesus não disse que você nunca teria montanhas. Ele disse que a fé pode movê-las. Talvez hoje exista uma montanha diante de você. Talvez seja uma crise financeira, uma porta fechada, uma doença, um problema familiar ou uma situação que parece impossível. Mas Deus quer te lembrar hoje de algo muito importante. A montanha pode ser grande, mas o seu Deus é infinitamente maior. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Deus ressuscitou mortos. E Ele continua fazendo milagres hoje. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja pensando em desistir. Mas, se você chegou até este vídeo hoje, talvez não tenha sido por acaso. Talvez Deus tenha permitido isso para te lembrar de algo. Ele ainda move montanhas pelos seus filhos. E a sua história ainda não terminou. Feche os olhos por um momento e faça essa oração comigo. Deus, eu entrego nas tuas mãos todas as montanhas da minha vida, os problemas que eu não consigo resolver, as portas que parecem fechadas, as lutas que parecem impossíveis. Eu confio que o Senhor é poderoso para fazer milagres e que, no tempo certo, o Senhor vai mover cada montanha da minha vida. Amém. Se essa mensagem falou com você hoje, escreva nos comentários: Deus move montanhas. Essa simples frase pode fortalecer a fé de alguém que está lendo. E se você acredita que Deus ainda faz milagres, curta este vídeo e compartilhe com alguém que esteja enfrentando uma grande montanha na vida. Porque às vezes, uma única mensagem pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir.